um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Meus irmãos, quero vos saudar com a paz do Senhor. É sempre um grande prazer para mim estar aqui através desse meio para vos transmitir esse conhecimento da palavra de Deus. Seja Deus glorificado mais uma vez e que Ele te abençoe ainda mais. Muito obrigado por sua participação aqui conosco. Vamos então à nossa aula de hoje. Nesse domingo, dia 24 de março, estudaremos a penúltima lição do primeiro trimestre desse ano. A lição de número 12, o papel da pregação no culto, cujo texto bíblico está na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos 1 ao 5. O nosso texto áureo, bem como a verdade prática, estão aí na tela, que nos diz que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo. Redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. A verdade prática, pregar a palavra de Deus, é a sublime missão da igreja. É por intermédio do ministério da palavra que vidas são salvas, transformadas e edificadas. Nessa lição, nós encontramos pelo menos 3 objetivos. O primeiro é apresentar o ministério da palavra e o seu propósito. O segundo, enfatizar a importância do ministério da palavra. E o terceiro objetivo, explicitar a fundamentação do ministério da palavra. O que é o ministério da palavra ou da pregação? Qual o seu lugar no culto? Qual o propósito, a importância e os fundamentos do ministério da palavra? Vamos então aos nossos estudos. Iniciaremos através da introdução. Conforme você pode observar, aí nós temos a pregação bíblica, também denominada de o ministério da palavra. Meus irmãos, é claro para nós que pregar o evangelho é uma tarefa de todo cristão. Isso faz parte do chamado geral da igreja, conforme Marcos capítulo 16, versículo 15. Porém, existem aqueles que Deus os chamou especificamente para o ministério da palavra ou da pregação. É o que conhecemos como chamado especial ou específico. Aos Efésios capítulo 4, versículo 11, nos diz que é Deus quem dá ministros, pessoas dotadas de dons ministeriais para a sua igreja. E ali, o apóstolo Paulo nos fala dos principais ministérios, os ministérios fundamentais que visam aperfeiçoar os crentes. Entre eles, nós temos ali o ministério de profeta, que no Novo Testamento equivale ao ministério da palavra ou da pregação. Esses que foram chamados ao ministério da pregação farão isso com muito mais dedicação, porque eles foram chamados para a tarefa mais importante, expor as Escrituras. E a importância disso é tal que os apóstolos, em Atos capítulo 6, versículo 4, enxergaram o ministério da palavra como prioridade. Disseram eles: nós nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra, ou seja, em servir a igreja com a sua vocação na área da pregação. A importância da pregação está em seus propósitos, que são evangelizar os perdidos, doutrinar e consolar os crentes, o que o comentarista dessa lição também chama de educar a igreja. A igreja é edificada, diz ele, e moldada pelos valores do reino. Susanna Wesley, a mãe do célebre avivalista inglês John Wesley do século XVIII, dizia que o fim da pregação não é entulhar a mente dos homens com um conhecimento inútil, mas endireitá-los, ou seja, levá-los a Deus.
Pregar, meus irmãos, é algo glorioso, mas também árduo. Imaginem, é colocar-se diante das pessoas e falar em nome de Deus. Então vejam que é uma grande responsabilidade, um grande privilégio. Também, em nossa introdução, temos a natureza ou fundamentos da pregação, ser bíblica e cristocêntrica. Fundamentos diz respeito a conjunto de regras básicas, aquilo que sustenta uma estrutura. Quanto à pregação, o seu fundamento, sua fonte de autoridade é a Bíblia. A autoridade do pregador não está em seu carisma, muito menos em sua capacidade intelectual, mas no fato de ele abrir a Bíblia e dizer: assim diz o Senhor. Por isso, a pregação não deve ser centralizada no pregador, mas em Cristo. Podemos começar uma pregação de diversas maneiras, mas para encerrá-la, apenas uma forma, sempre apontando para Cristo, convidando as pessoas a irem a Cristo. Acompanhe comigo o primeiro ponto dessa lição: Ministério da Palavra e seu propósito, cuja primeira parte é a pregação como proclamação. Precisamos nos atentar para o fato de que há 3 elementos importantes numa pregação. O primeiro, claro, é Deus, o autor da pregação. O segundo elemento, o pregador, o emissor, o mensageiro, que com Deus ele trata sobre as coisas dos homens e com os homens ele trata sobre as coisas de Deus. E o terceiro elemento da pregação é o ouvinte, o destinatário. É claro, meus irmãos, que quando a palavra de Deus ela é pregada, ela provoca uma abertura no coração para o Espírito Santo trabalhar, convencer o indivíduo. Acompanhe comigo, aí na tela, do lado direito, há um quadro, conceito de pregação. Aí estão alguns termos bíblicos relacionados à pregação. O primeiro deles é o querigma, um termo grego, cujo sentido é a mensagem ou a própria pregação. Ele provém da raiz de um outro termo grego, que é citado na revista, kerisso, que significa proclamar, proclamar em alta voz. Mateus capítulo 3, versículo 1, faz referência a João Batista, quando inicia o ministério da pregação no deserto da Judéia. Ele proclamava como um arauto, anunciava o reino de Deus. Também, Mateus capítulo 4, versículo 23, trata-se de nosso supremo exemplo de pregação e pregador. O pregador por excelência, claro, o Senhor Jesus Cristo, que exerceu o ministério tripartido. Ele ensinava, pregava e curava. Voltando ao quadro, observe, outro termo semelhante na língua grega a kerisso é kerix, cujo sentido é arauto, mensageiro. Agora, a expressão pregar origina-se do latim plicare, que significa dobrar, tecer, cortar e fixar. Vamos agora, meus irmãos, à segunda parte desse primeiro ponto. O caso emblemático de Lídia. Vejam, a pregação é mais do que uma simples exposição de ideias ou um discurso. A pregação é o canal pelo qual Deus se revela ao coração endurecido. E um exemplo citado pelo autor desta lição é a conversão de Lídia, que foi a primeira pessoa convertida ao evangelho na antiga Europa, na região da Macedônia. E, claro, a primeira igreja cristã naquele lugar. Isso ocorreu na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, em Filipo, conforme Atos, capítulo 16, versículo 14. Enquanto Lídia ouvia a pregação feita por Paulo, o Senhor abriu-lhe o coração. Temos também a referência de aos Romanos, capítulo 10, versículo 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir
pela palavra de Deus. Na pregação, meus irmãos, Deus gera, concede fé ao ouvinte. É o que chamamos de graça preveniente, que capacita a pessoa a receber e a crer no Evangelho. O apóstolo Paulo, também escrevendo aos Efésios, capítulo 2, versículo 8, é bastante conhecido, diz-nos: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Percebam que ele diz que tanto a graça, que diz respeito à oferta de Deus ao homem, como também a fé, que é a capacitação de Deus para que o homem o corresponda, ambos são gerados por Deus. É chamado aqui de dom de Deus. Então, a graça é a oferta, as mãos estendidas de Deus em direção ao homem. E a fé é a resposta que o homem pode dar a essa oferta da graça divina. É por isso que, conforme diz um determinado autor cristão, na pregação ocorre um duplo milagre. Deus usa um homem imperfeito para transmitir a palavra perfeita de Deus, e Deus faz com que os ouvintes aceitem a mensagem desse homem imperfeito e sejam transformados pela palavra perfeita. Glórias a Deus! E agora, vamos à terceira e última parte desse primeiro ponto. A pregação como instrução. Leia comigo. O ministério da palavra exerce um papel de proclamação e, ao mesmo tempo, de instrução. E isso refere-se ao ensino. O ministério de Jesus tinha esses fundamentos. Dizia o saudoso pastor Antônio Gilberto que Cristo ensinava enquanto pregava e pregava enquanto ensinava. E o que era ensinar? É transmitir conhecimento. E o ensino cristão tem a ver com a explicação das verdades eternas. E isso exige um esforço intelectual, tanto do pregador quanto da parte receptora, do ouvinte, não é verdade? A pregação, sobretudo no meio pentecostal, ela é mais emocional, explosiva, enquanto o ensino é mais ponderado, racional. Exige-se a atividade do pensar, do raciocinar. Então, meus irmãos, nesse ponto, nós aprendemos que a pregação educa a igreja, tanto no evangelho, no discipulado, quanto no ensino, na doutrina, na instrução. Ensinar é um requisito para aqueles que foram chamados por Deus para o ministério da palavra. É o que nos diz 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2, que obreiros e pastores devem ser aptos para ensinar. Aos Romanos, capítulo 12, versículo 7, usamos aqui como complementação de referência, o apóstolo Paulo diz-nos que se Deus nos chamou para o ensino, devemos nos dedicar a ele. Então, meus irmãos, o que é chave aqui diz respeito à preparação e à dedicação daqueles que foram vocacionados para o ministério da palavra. Quanto ao estudo piedoso e sistemático das Escrituras, vejam que o conhecimento não é a coisa mais importante em uma pregação, mas ele possui o seu valor. Quanto maior o conhecimento do pregador, maior será a bagagem que o Espírito Santo vai usar. Vamos ao segundo ponto geral de nossa lição, que nos diz: o ministério da palavra e sua importância. Primeira parte, a edificação da igreja. O ministério da palavra é instrumento de edificação, de crescimento, de maturidade espiritual. É através dele, do ministério da palavra, que o Espírito Santo confronta-nos. E ele faz isso usando estas duas partes, a exortação e a consolação. Faz parte desse processo de edificação tanto a exortação, que é a correção, a admoestação, e a consolação, ajuda e elogio. Lembramos-nos do salmista Davi, no Salmo 23, ali ele cita-nos os dois instrumentos do pastor, a vara
e o cajado. Ambos, diz ele, o consolam. Assim deve ser, ocorrer também na vida do crente. Eu chamo a sua atenção para o sentido bíblico de exortar, que é colocar-se ao lado e ajudar a levantar. Por isso, meus irmãos, que somente podemos exortar e corrigir numa pregação pelo Espírito Santo. É ele que, nas palavras de Cristo, em João capítulo 14, versículo 16, é o Consolador. Na língua grega é o Paráclito, o Paracleto, aquele que foi enviado por Deus para nos assistir, estar ao nosso lado, nos ajudar. Então, somente pelo Espírito Santo nós podemos fazer isso. A palavra, tal como uma espada, não tem a função de bater, de espanar. Isso causa estranheza e até fuga dos ouvintes. A função da palavra, como uma espada, é cortar, penetrar na parte mais interior do indivíduo. E quando isso acontece, brota-se não sangue, mas lágrimas, como indicativo de um quebrantamento do efeito que a palavra de Deus produz. Na segunda parte, temos a formação de valores. Vejam, a pregação é um importante instrumento para a formação da consciência cristã quanto aos valores cristãos e à cosmovisão a partir do Evangelho. Meus irmãos, todos os espaços, sejam concretos ou abstratos, visíveis ou invisíveis, eles são reivindicados ou por Deus ou por Satanás. Estamos em uma guerra constante. Faz parte do cristianismo esse conflito cósmico entre o bem e o mal, o reino das trevas e o reino da luz. A igreja sempre será um reduto de santidade no mundo, e ela estará sempre em guerra, sempre fará oposição ao reino das trevas. Mas Cristo garante-nos que as portas do inferno jamais prevalecerão contra a sua igreja. Amém? Atentem para esse quadro do lado direito. Nele estão algumas expressões e termos que o autor usa nessa lição. O primeiro é guerra cultural, que é o conflito entre os valores, ou seja, os princípios, as normas de conduta, a forma de crer de uma pessoa. E é claro, meus irmãos, para nós, que os nossos valores estão baseados na palavra de Deus. É ela que formula esse padrão da ética cristã. Logo, estaremos sempre em conflito com os valores culturais mundanos e seculares. Também, outro termo bastante difundido no meio social é ideologia, que é o conjunto de ideias, doutrinas ou visões de mundo de um indivíduo ou grupo, orientado para as suas ações sociais e política. E temos também aí a definição de cosmovisão, muito comum essa expressão. E o que é uma cosmovisão? É o modo de ver e entender o mundo. É uma visão de mundo. E nisso está relacionado questões políticas, educacionais, religiosas e etc. Por isso, conforme a terceira parte desse ponto, devemos resistir como igreja diante de uma cultura sem Deus. Em Mateus capítulo 17, versículo 17, Jesus censurou seus discípulos, chamando-os de geração perversa, porque a influência de uma cultura sem Deus havia atingido negativamente os que andavam com Jesus. De forma semelhante, conforme Atos capítulo 2, versículo 40, o apóstolo Pedro, em seu sermão no Pentecoste, também exortou os seus ouvintes a salvarem-se daquela geração perversa. Complementando isto, conforme 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10, o apóstolo Paulo nos notifica que um companheiro de ministério, o Demas, o abandonou, amando o presente século. E o sentido de amar na língua grega é agapessas. Teve uma queda,
ficou fascinado por Tessalônica, pelo seu desenvolvimento e cultura. E fechando esse ponto, citamos também aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, que nos diz: não vos conformeis com esse mundo, não entrem na forma, no padrão do mundo, mas transformai-vos, saiam desta forma para um padrão mais elevado. E esta transformação, ela é produzida pela renovação do nosso entendimento, meus irmãos. Ou seja, se temos a palavra de Deus de maneira abundante na nossa mente, meditamos nela dia e noite, logo não seremos refém desse sistema mundano, maligno. Cristo disse a cada uma das igrejas da Ásia: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E o ouvir não está aqui na orelha, isso aqui é o pavilhão auditivo externo. A faculdade do ouvir está aqui dentro, na nossa mente. Desde que a palavra de Deus esteja aí, ela produzirá uma grande mudança em nossos pensamentos, atitudes, hábitos e, por conseguinte, teremos um caráter íntegro, transformado pela palavra de Deus. E assim nós teremos uma maneira de pensar, de crer e de agir de acordo com a cosmovisão bíblica. A nossa maneira de enxergar o mundo será segundo a palavra de Deus. Meus irmãos, vamos agora ao último ponto desta lição, o ponto 3. O ministério da palavra e sua fundamentação. Em primeiro lugar, deve ser cristocêntrico. O tema central áureo das Escrituras é Cristo. E a Bíblia possui um assunto principal, um fio condutor que une todas as suas partes, que é a redenção. A Bíblia aponta para Cristo desde a primeira promessa cristocêntrica e messiânica, que está em Gênesis capítulo 3, versículo de número 15. Todas as outras promessas e profecias contornam, arrumam-se em torno dessa, de maneira crescente, porque há uma progressão da revelação nas Escrituras, até o seu cumprimento, que é na primeira vinda de Cristo como Verbo encarnado. Por exemplo, nós encontramos na Bíblia a figura do Cordeiro, que aponta para Cristo. Vejam a progressão disso. Primeiramente, nós temos ali em Gênesis capítulo 3, um cordeiro para um casal. Tudo indica que o animal morto ali por Deus para prover vestimentas a Adão e Eva foi um cordeiro. Então nós temos ali um cordeiro para um casal. No Êxodo, nós temos um cordeiro sendo morto para uma família, ali no período da Páscoa. E, posteriormente, no Novo Testamento, João Batista proclama a respeito de Cristo: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Percebem como essa projeção aumentou? Por isso, devemos ler, entender e pregar a Bíblia a partir desta lente cristocêntrica. Martinho Lutero diz que se tirarmos Cristo da Bíblia, não sobrará mais nada. E em segundo lugar, a pregação deve ser bíblica, pois esse modelo de pregação glorifica a Deus. Um cristão puritano inglês do século XVII, Richard Baxter, diz: se pregarmos apenas a Bíblia, teremos pregado tudo ao nosso povo. E aí, você pode me perguntar, e o que é pregar biblicamente? Em primeiro lugar, eu lhe digo: leia o texto bíblico. Isso é basilar. Toda pregação precisa de um texto bíblico. Em segundo, fique no texto bíblico lido. Não divague, não atire para todo lado. Mantenha o foco, o objetivo. Em terceiro lugar, explique o texto bíblico. Isso tem a ver com questões como interpretação, o contexto do texto, o contexto cultural, o sentido das palavras e etc. E em quarto lugar, aplique o texto bíblico. O que Deus quer nos dizer hoje através desse texto bíblico que está sendo pregado?
o que ele tem a ver com a nossa vida, com a vida do seu ouvinte. Seja claro nesse momento. Indique com clareza qual a postura, a maneira como a pessoa deve corresponder à pregação do evangelho. E aí, meus irmãos, lamentavelmente, embora tenha aumentado o número de pregadores em nossa geração, mas a qualidade da mensagem tem diminuído. Em alguns casos, são meras citações de textos sem contexto, promessas de sucesso terreno, de prosperidade financeira. É o que nos diz o autor, pastor José Gonçalves. Na verdade, são mensagens de autoajuda com verniz de pregação. Se parecem com pregação, mas não são. É um tipo de mensagem atraente, porque amacia o ego e geralmente consegue muitos seguidores nas redes sociais para quem se vale dessa técnica. Na verdade, esse tipo de pregação glorifica os homens que são amantes de si mesmo. E aí é citada a referência de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao 5, que nos admoesta sobre a relativização, o desprezo pela palavra de Deus, pela doutrina nos últimos dias. Também em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3, a palavra de Deus nos diz: virá tempo em que os homens não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Há quem goste de uma pregação tipo cafuné, gosta de ouvir apenas o que é agradável ao ouvido, jamais o que lhe confronta. Amados irmãos, farei a conclusão daqui a pouco, mas antes gostaria de divulgar mais uma vez a Livraria Evangélica Ebenezer, que tem apoiado esse projeto da pré-aula da escola dominical. A Livraria Evangélica Ebenezer fica localizada no município de Cruzeiro do Sul, no Acre. Portanto, para você que é daqui e reside nos municípios, vilas adjacentes, conheça esta livraria, que é uma grande bênção, com materiais de qualidades, livros, bíblias, inclusive sempre com lançamentos de bíblias de estudos. As melhores bíblias você encontra na Livraria Evangélica Ebenezer. Lá você encontrará obras como esta, Teologia Sistemática Pentecostal. Eu possuo essa obra e é excelente, de autores assembleianos renomados, Claudionor de Andrade, Ciro Sanches Imborde, o saudoso Antônio Gilberto e outros. Uma obra como essa, meus irmãos, robusta, com desconto, custa apenas R$ 99. E agora, vamos à nossa conclusão. Leia-na comigo. A igreja precisa manter-se fiel ao ministério da palavra. E isto, meus irmãos, envolve os pregadores, quanto a serem vocacionados de fato, verdadeiramente convertidos, aplicados à oração e ao estudo da palavra de Deus. E que não se esqueçam que, acima de tudo, Deus nos chamou para sermos fiéis e não populares. Também, esta recomendação é para a igreja. Seja sensível, receptiva à pregação bíblica, cristocêntrica. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17, o apóstolo Paulo recomenda que são dignos de dupla honra, de estima, de grande valorização os que exercem o ministério da pregação e também do ensino. E no encerramento da conclusão, aí está, a igreja deve proclamar as verdades do reino por meio da poderosa pregação da palavra de Deus. Caros pastores, obreiros, pregadores, nós temos uma grande responsabilidade. Vejam o que nos diz aqui um trecho desta obra, O Pregador Pentecostal, cujo autor desta unidade é o norte-americano George Wood. Ele diz assim: meu dever fundamental como pastor é pregar a palavra. Meus deveres secundários podem abranger administração, promoção, expansão, superintendente das instalações físicas, visitação e etc. Mas a menos que eu dê à pregação da palavra minha primeira prioridade,
o coração da igreja sofrerá um colapso. Deus ordenou que, através da pregação da palavra, um constante fornecimento de vida e poder espiritual seja bombeado na igreja, o seu povo. As igrejas morrem quando o pastor não tem nada de Deus para dizer ao povo. O estudo da palavra de Deus deve estar no topo das minhas prioridades pessoais, se espero que os membros da minha congregação também o tenham como uma das suas prioridades. Que Deus nos ajude. Nós temos uma grande responsabilidade. Essa geração de pregadores dará contas a Deus por essa geração de pecadores. Deus tenha misericórdia de nós e que Ele te abençoe em nome de Jesus. Até o nosso próximo encontro. Tem um chamado.